Menino, acorda e vem olhar, que o sol não tarda em levantar. Vem ver Belém, que começa a festejar. Outubros tu verás, outubros guardam histórias. Verão, peso, quando for a hora, menino, acorda e vem olhar, que o sol não tarda em levantar. Vem ver Belém, que começa a festejar. Outubros tu verás, outubros guardam histórias. Verão, peso, quando for a hora. Menino, acorda e vem olhar, que o sol não tarda em levantar. Vem ver Belém, que começa a festejar. Outubros tu verás, outubros guardam histórias. Verão, peso, quando for a hora, menino, acorda e vem olhar, que o sol não tarda em levantar. Vem ver Belém, que começa a festejar. Outubros tu verás, outubros guardam histórias. Verão, quando for a hora. Alô, bom dia a todos. Sejamos bem-vindos à Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier. Hoje, fazendo uma gravação ao vivo da nossa prece, hoje, no dia de domingo, aqui no Outeiro, na Casinha Belém, na rua São Miguel, 111. Temos também a entrada pela rua São José, mas a nossa casa de oração estamos privilegiando a entrada pela rua São Miguel, 111. Então, que sejamos todos bem-vindos, estejamos com a luz de Jesus em nossos dias. E para todos que receberão também essa transmissão pelo canal Casinha Belém, do YouTube, que possamos ter uma segunda-feira abençoada de prece. Nesse momento, nós vamos dar seguimento às orientações da Casinha Belém. Vamos ter todos os tratamentos, né, disponíveis para o dia de hoje. Mas antes de qualquer coisa, para iniciarmos o nosso dia, nós vamos abrir fazendo uma leitura, né, do livro Ceifa de Luz. E nesse momento, uma outra irmã nossa, que é a Ana Carla, ela fará a leitura, fará a prece, né, fará a abertura do livro, fará a leitura, depois a gente retorna para dar orientações sobre o atendimento de hoje, e o segmento dos atendimentos no dia de segunda-feira, e assim, nesse, digamos que, adaptação de um novo formato, ao vivo, dentro do canal YouTube, daremos em sequência a prece, né, o momento da mensagem da espiritualidade amiga para nós no dia de hoje, e assim, com a luz de Jesus e de Mãe Santíssima, vamos seguindo esse dia abençoado. Bom dia a todos e todas. A nossa leitura de hoje é do livro Ceifa de Luz,
pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. A mensagem de número 37. Supercultura e calamidades morais. Trecho da Bíblia. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Jesus está em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mensagem da espiritualidade. Não basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças, o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e os conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec no item 14 do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos da razão, os quais, se não fora isso, ou conturbaria. Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Tenhamos uma abençoada prece. Vamos dar, então, nesse momento, algumas orientações que são importantes para todos nós que aqui presentes continuamos nossos tratamentos e, de alguma maneira, sentimos esse chamado de nossos anjos, nossos protetores, para que assim possamos nos dirigir a uma casa de oração. Então, todos nós que estamos hoje aqui presencialmente, poderemos, de acordo com o que a casa tem a oferecer, sermos beneficiados pelo passe. Presencialmente, a casa oferece, tem médios para proferir o passe, dar o passe, ser esses intermediários entre a espiritualidade maior e com os nossos recursos do corpo físico, favorecer a todos aqueles que vêm receber o passe. É como se fosse uma transfusão sanguínea. Às vezes chegamos adoecidos, com necessidades diversas, tanto espirituais como físicas, e nesse momento do passe, essas emanações do Mestre Divino chegam através dos médios passistas, e assim recebemos essa luz amorosa de Jesus, trazendo paz em nosso coração e todos os benefícios possíveis que a espiritualidade venha a oferecer para cada um no dia de hoje. No momento à distância, no dia de segunda-feira, sempre orientamos que o momento do passe é um momento principal
principal, onde reunidos estaremos fazendo a oração do Pai Nosso. Então, ao assistirmos o andamento dessa prece, né, quando formos fazer juntos o Pai Nosso, pedirmos a Jesus, imaginá-lo nessa luz solar linda, dentro de nossas casas, né, no momento à distância, e pedirmos a Ele, a espiritualidade amiga do bem, que vem em nome dele, de Mãe Santíssima, dar o passe a cada um de nós. Aqui, presencialmente na casa em Outeiro, também teremos, para aqueles que estão sentindo a necessidade, procuraram a casa de oração, e no caso a Casinha Belém, para atendimento de primeira vez, sempre orientamos que deixe seu nome aqui na entrada da casa e que assim possa, no momento em que for, após os momentos todos de prece, né, de palavra da espiritualidade para nós, possamos ser chamadas para receber o atendimento de primeira vez. Ou seja, conversarmos, termos essa possibilidade de abrir nossos corações e assim sermos beneficiados, né, pois assim queremos muito, pela luz de Jesus e de Mãe Santíssima, através da mediunidade, dos médiuns à disposição para esse trabalho, que possam receber uma palavra amiga, um alento, uma orientação, de acordo com as orientações que seus protetores e as entidades que acompanham a pessoa possam vir a oferecer a ela. E a casa oferecerá os tratamentos que aqui tem à disposição, como além do PAS, como já falamos, as salas de saúde, né? Que são o atendimento, como se costuma dizer, na maca, ou seja, é um passe específico para lidar com as questões de saúde do corpo físico e saúde dos nossos corpos espirituais. Então, de acordo com o atendimento, com o que foi orientado, um atendimento fraterno, seguirá o atendimento da sala de saúde. Para os que estão à distância, observando, ouvindo a prece, criando esse momento de oração no dia de segunda-feira em suas casas, as salas de saúde também se seguirão, seguindo como foi orientado, ou seja, é necessário reservar um lençol limpinho, né, que você possa trazer para ser fluidificado aqui presente, para quem for fazer, e à distância, para quem está seguindo segunda-feira, também fluidificar no momento da prece, pedir a fluidificação de águas e lençóis. Então, no caso da sala de saúde, à distância, pedir a fluidificação do lençol e se colocar numa atitude na hora do passe, sabendo que está seguindo a sala de saúde. Então, para nós também que estamos aqui presencialmente, muitos já estão fazendo o tratamento, que é outro tratamento que a casa também sugere, que é o tratamento da desobsessão. Presencialmente aqui, as pessoas que estão fazendo o tratamento, no momento que receberão um passe, pensar em Jesus, nessa luz linda, né, que vem emanando dos altos, trazendo todos esses fluidos benéficos na Terra, e se deixar à disposição para que o tratamento da desobsessão assim seja renovado no dia de hoje, com os fluidos benéficos do passe, e aí essa consciência maior de que está fazendo o tratamento da desobsessão. Para a desobsessão, além do passe, fluidificação de água, no dia de hoje presencial, é importante no dia de quarta-feira receber, acessar o site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br, e no dia de quarta-feira, que é o dia, digamos que de acompanhamento do plano espiritual em nossas casas e a acompanhar o tratamento de cada um de nós, favorece também o tratamento da desobsessão, na medida em que é feita a leitura das preleções que estão no site da casa, essa consciência maior, né? A reflexão a respeito de cada passo, de cada palavra que é lida no momento do site, é importante para que, digamos que esse autoconhecimento e essa reforma íntima seja feita, e assim a luz de Jesus também ajudará, né, aos corações, dar esse perdão maior e esse conhecimento a respeito das questões que nos afligem no momento atual e nessa nossa caminhada de vida. Para a sala de saúde, também lembrando que o dia de quarta-feira é o dia também do acompanhamento espiritual,
Então, o lençol que é fluidificado no dia de hoje, na quarta-feira, ele é para ser usado, ou seja, no momento em que você for dormir, se recolher, utilizar o lençol fluidificado, pois ele contém medicação específica para cada pessoa. Assim como na água, o lençol também é fluidificado, ele completa esse grupo de tratamentos que a espiritualidade oferece e que a gente tem visto ao longo do tempo os benefícios que tem trazido, de uma maneira tão simples, né? Às vezes um lençol, uma água é o suficiente para plasmar a medicação e assim nos ajudar muito aqui no plano terreno. Então, esse conjunto de tratamento, eles são oferecidos tanto presencial como à distância, sendo todos eles, né, no dia de segunda-feira, no momento do Pai Nosso, pedir a Jesus que traga todos esses benefícios e assim possamos ter uma noite, no caso de segunda-feira, abençoada de prece, juntos fazendo esse grande evangelho, né, para que possa beneficiar todos de nossa casa, nossa circunvizinhança, e uma atitude que é muito simples, mas ela é importantíssima, que é a fluidificação de nossas águas. Aqui, presencialmente, a casa sempre oferece águas que são revertidas em benefício da própria compra da água, mas é a água que você poderá trazer, né, para ser fluidificada. Ou seja, o que é a fluidificação? Princípios divinos, né, são medicações do plano espiritual que são colocadas em nossa água e eles sabem qual a real necessidade que cada um de nós tem. Então, é aquela medicação que é apropriada para aquilo que estamos sentindo e sofrendo em nossos corpos físicos. À distância também. Basta colocar uma jarra, um copo com água e poder ter para consumo próprio ou consumo de sua casa, né? Ter essa fluidificação maior à disposição. Juntos, todos nós, tanto presencial como à distância, temos essa possibilidade de fazermos um grande evangelho. O fato de reunirmos presencialmente à distância, estamos fazendo juntos um evangelho, com o evangelho da casinha Belém. E aí vamos nos unindo, vamos criando essa corrente amorosa, né, de várias luzezinhas fazendo evangelhos, cada um na sua casa também à distância, e assim vamos expandindo esse evangelho da casinha Belém, trazendo benefícios às nossas famílias, aos nossos vizinhos e a vários que não sabemos nem quantos, né, que beneficia o plano encarnado e a nossos irmãos também, que já faleceram, que estão no plano desencarnado, que muitos possam receber amparo, abrigo, acolhida no plano espiritual, num momento como esse, que temos a oportunidade de estar em nome de Jesus e de Mãe Santíssima fazendo prece. Então, que fiquemos com Deus, tenhamos aí um dia abençoado de prece e que essa luz de Jesus ilumine muito, nos prepare para mais um ciclo de semana. Bom dia a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, e uma boa noite para quem está conosco pelo YouTube. Nós vamos então dando início a essa prece, a mais uma prece, mais uma oportunidade de estarmos juntos e reunindo então nossos corações, nossos agradecimentos. Essa semana foi muito especial para nós. Primeiro, que aqui em Belém do Pará, houve o Círio de Nazaré, que é um evento de muita luz para todos nós, né? A presença de Mãe Santíssima e, assim, uma multidão, 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas nas ruas, agradecendo, celebrando Mãe Santíssima, né? Essa ponte de luz com a espiritualidade que nós sabemos que tem trazido muita paz, muita cura, muita esperança nesse momento que a gente atravessa de tanta dificuldade, né? No Brasil e no mundo, né? E até porque um sírio, depois de um longo período sem poder se reunir, né? Um sírio pós-pandemia, né? Se é que podemos dizer isso, né?
com todo o nosso coração, a gente deseja que seja, né? Um Sírio pós-pandemia, né? Bem, para a Casinha Belém também foi uma semana muito especial, porque nós inauguramos aqui, nessa casinha em Outeiro, a Botica Fitoterápica Francisco Cândido Xavier. E, como o nome diz, né, uma botica fitoterápica, quer dizer, um cantinho de luz aí preparando remedinhos fitoterápicos para poder atender a essa demanda, né, essa população tão necessitada. Nós, né, e todos aqui da ilha, da região, né, de Belém, nós recebemos a visita de amigos muito queridos de São Paulo, Minas, que para cá vieram nos auxiliando a implementar, a estruturar e inaugurar essa botica. Então, a partir de agora, o último sábado do mês, todo último sábado do mês, 16 horas, nós teremos aqui, no nosso endereço em Outeiro, esse trabalho da Botica Fitoterápica, né? Então, quem tiver interessado é só vir para cá, tá? Nós podemos deixar no nosso site, também aí no YouTube, deixar o endereço, né, de acesso à Ilha de Outeiro, da nossa Casinha Belém. Muito bem, então, com o nosso coração cheio de alegria, de gratidão, né? Nós tivemos ontem também uma festa muito linda, um grupo de amigos, anjos da sorte amorosos, que doaram para as crianças uma festa muito linda. A nossa escola, nosso cantinho Francisco de Assis, que é uma escola de contraturno, aqui na Ilha de Outeiro, nós já estamos com 130 crianças aproximadamente, que ficam conosco no sistema de contraturno, né? Às terças, quintas e sábados. Então, ontem, reuniu todas as crianças do período da manhã e tivemos uma grande festa de Dia das Crianças. Uma festa muito linda para as crianças, assim, palhaço, brincadeiras, muito comes e bebes, hot dog, picolé, tudo que vocês podem imaginar que uma criança adora tinha ontem aqui, né? E muita alegria, muita mesmo. Até brinquedinhos eles ganharam, enfim, saíram daqui radiantes, né? E nós mais ainda, né? Um sonho que se realiza a cada dia, né? De abrigar essas crianças, e principalmente nessa ilha, onde elas sofrem, elas correm muitos perigos ficando pelas ruas, né? São perigos concretos. Além de podemos sonhar com esse cantinho, onde, além do abrigamento, da alimentação, elas recebem educação, a possibilidade de fato, estudarem, né? E uma coisa muito preciosa, viver os valores cristãos. Isso é muito importante, né, amados? Então, enfim, o nosso coração, então, transborda de gratidão a Deus por confiar em nós para essa tarefa. E em gratidão por todos esses amigos que, junto conosco, celebram, concretizam, ajudam a fazer esse cantinho de amor ser realidade na Terra, né? Bem, então, com o nosso coração transbordando, né, de alegria, felizes, né, por estarmos muito próximo, a maioria sim, mas quem não é professor é educador, né? Estarmos, então, nesse dia 15, Dia dos Professores, estarmos engajados, inseridos num movimento tão lindo como esse, né? De educação com todas as letras. Educação do corpo, educação do espírito, da alma, enfim. E que a gente possa, por muitos e muitos anos, seguir nessa tônica, nessa caminhada tão linda de educação, com todas as letras, de evangelização, né? Uma educação que se destina também à moral, aos valores do Cristo. Então, gratidão imensa. Convidamos, então, todos para a nossa prece, para que nós possamos
agradecer, partilhar nossa gratidão, pedir à espiritualidade que nos cubra de bênçãos e que nos dê muita força, muita luz para seguirmos, cada um de nós. E colocando, então, nesse local interno, os nossos mais sinceros desejos de melhoria, de cura, para que isso possa ser levado a todas as pessoas que nós amamos, alguns numa cama de hospital, ou mesmo em casa se recuperando, outros em presídios, outros em aprisionamentos emocionais, espirituais, né? Enfim, pedimos então à espiritualidade querida que possa dar a cada um de nós aquilo que necessitamos para caminharmos cada vez mais em direção a Jesus, nosso adorável Mestre Jesus, nosso guia, nosso Raboni. Juntos, então, vamos elevar os nossos pensamentos a Ele, a nossa Mãe Santíssima, Maria, que tanto bem traz aos nossos corações, a Deus, enfim, pedindo que sejam conosco, nos envolvam com essa luz e nos dê aquilo que necessitamos para meditarmos, para agirmos, para transformarmos, hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Mãe Santíssima, Maria amada, nessa semana em que comemoramos o teu dia, dia de Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Círio de Nazaré, ou seja, uma semana voltada a vós, Senhora. O nosso coração se enche de alegria e gratidão e pedimos à Senhora que nos proteja, como mãe amorosa que é. Dá-nos, Senhora, guiança, proteção, esperança, enfim, seja conosco em todos os dias da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Bem, amados, nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro coração. E dentro do capítulo 8º, caiu para nós no item 11 e 12, que tem o seguinte título: Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então nós vamos ler um trecho dos evangelhos que estão em São Mateus, é o capítulo 18, versículos 6 a 10, que diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que eles ocorram, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Se alguém escandaliza um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurassem ao pescoço uma dessas pedras de moinho que um asno gira e o lançassem ao fundo do mar. Estai atentos para não menosprezardes nenhum desses meus pequeninos. Eu vos declaro que lá no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus. Pois o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os, lançai-os longe de vós. Vale mais a pena para vós que entreis na vida tendo somente um pé ou uma mão, que os dois e ser lançado no fogo eterno. E se vosso olho é motivo de escândalo,
arrancai-o e lançai-o longe de vós, pois vale mais a pena para vós que entreis na vida tendo um só olho, que ter dois e ser lançado no fogo do inferno. Agora, comentário da equipe de Allan Kardec sobre essa passagem dos Evangelhos. No sentido vulgar, escândalo se diz toda ação que choca a moral e o decoro de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que possa ter. A palavra escândalo implica sempre na ideia de algo que chama a atenção. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque seu orgulho seria ferido, sua consideração seria diminuída entre os homens. Desde que suas torpezas sejam ignoradas, é o quanto basta para que sua consciência permaneça em repouso. São, segundo as palavras de Jesus, entre aspas, sepulcros caiados por fora, mas podres por dentro. No sentido evangélico, o entendimento da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral e não se lhe apreende o significado em certos casos. Não é mais somente aquilo que chama a atenção dos outros, mas tudo aquilo que é resultado dos vícios e imperfeições dos homens. Toda má reação de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse sentido, abre aspas, é o resultado efetivo do mal moral. É o resultado efetivo do mal moral. Bem, amados, vamos a um pequeno comentário, então, das palavras de hoje, né? Na leitura anterior do livro Ceifa de Luz, nos foi falado sobre o suicídio e a loucura, né? E, aliás, amados, nunca nós tivemos tanto suicídio e tantos diferentes graus de loucura como estamos tendo ultimamente. Não é verdade, amados? O suicídio já chega, infelizmente, a atingir crianças, adolescentes. Eu digo crianças porque adolescentes muito jovens, cada vez mais jovens, né? Que nos leva a uma reflexão muito grande, não é verdade? O que está ocorrendo, né? Que tem levado essas crianças, esses jovens, a tal grau de desesperança, de desespero, não é verdade, amados? E também loucura, né? Porque cada vez mais nós vemos um quadro assintoso de loucura, né? E também a nossa sociedade está lidando de uma forma muito, vamos dizer assim, sem tanto compromisso com o quadro daqueles que estão em processo de loucura, não é verdade? Pelas nossas cidades, diversas vezes trombamos com pessoas em crises graves de loucura, né? E aí ficamos, meu Deus, o que fazer, né? O que fazer? Enfim, e são muitos, não é verdade, amados? Todos devem ter constatado já quadros bem difíceis, pessoas correndo nuas, gritando, desesperadas, não é verdade? Outras em crises agressivas, de uma forma muito assintosa, muito forte, né? Enfim, vivemos momentos bem difíceis, né? Bem difíceis. Quando nós olhamos para essa palavra aqui, né? Escândalos, é necessário que eles venham. Isso nos leva a ponderar, então, sobre o quadro de justiça divina, né? Porque os escândalos são exatamente aqueles desequilíbrios, né? Aquilo que choca, aquilo que revela, aquilo que traz à tona, né? Uma série de situações que poderiam estar guardadas, cobertas,
camufladas, mas que de repente estão ali, aparecem, surgem, revelam, não é verdade? Então, assim, se nós olharmos para o processo reencarnatório, né, nós conseguimos entender bem os escândalos. Não conseguimos? A justiça divina, ela é clara nesse sentido, né? Tudo que é feito para o outro volta para nós. Então, é da lei, né? Se há algo aqui acobertado, mas que eu pratiquei, ferindo, magoando, levando pessoas a quadros de desespero, em algum momento isso vai voltar para mim, né? Tanto no indivíduo quanto no quadro social, não é verdade? Se nós pegarmos, por exemplo, essa pandemia, né? Que nós estamos aí no finzinho dela, graças a Deus, mas assim, se nós olharmos, olha, uma possível análise pode ser um quadro coletivo, né, de colheita de débitos. Quantas vezes a sociedade, né, não entrou para a guerra, para o saque, né, para o abuso de populações? Não é verdade? Imagine nos anos, vamos botar o século XVI, XV, né? O que era, por exemplo, de uma cidade sitiada? O que era feito ali coletivamente, né? Idade Média, né? A Idade Antiga. Eram cometidas atrocidades, não é verdade? Pessoas abusadas, mortas, dilaceradas, quadro de fome terrível, né? Cidades sitiadas eram muitas vezes sitiadas pela fome, pela sede, né? Eram cidades muradas, né? E o que ocorria? Uma maneira clara de vencer essas cidades era impedindo que a comida chegasse aos seus habitantes. Agora, vocês podem imaginar o que é estar dentro desses muros, dessa cidade sitiada? E quando entravam, então, esses bárbaros, né? O que ocorria com a população lá dentro? E essa é a história da humanidade, não é, amado? Então, quando nós vemos uma pandemia como essa, dá para imaginar que, se a gente olhar dessa maneira, não pode ser um escândalo se revelando de um grupo muito grande de pessoas. Amado, quem nós podemos ser, por exemplo, reencarnação desses bárbaros? Não podemos. Não podemos estar de volta aqui, em pleno século XXI, bárbaros do século XIV, século XIII, né? Pessoas que carregam esses débitos. E, às vezes, um grupo grande de pessoas, né? De repente, nós temos constatações do tipo, um grande número de pessoas com Hansen, né? Numa determinada região. Por quê? Deus não é injusto, né? Por que esse grupo, e às vezes são situações difíceis, porque tem carência de alimento, tem carência de saúde, no sentido assim, de tratamento de água, né? E, de repente, aquele quadro, que até poderia, numa outra situação, ser leve, aí vira catastrófico, né? Levando a muita dor, né? E a gente pensa, mas rancenias é uma coisa do passado, amados. Não é. Infelizmente, não é. Né? Nós temos populações com 20% das pessoas com hanseníase e sem atendimento adequado, portanto, levando a um quadro grave, né? O adoecimento grave, perda de membros. Pensa isso. Século XXI, né? Perdendo o dedo, perdendo o pé, já sem sensibilidade, enfim, amados. Claro, isso deixa a gente num estado de perplexidade até, né? Mas Deus é bom. Então, essa frase do Cristo, olha, é necessário que o escândalo venha, né? É necessário. Ele vai vir, porque é da lei. Não que Deus seja severo, maldoso e vai ocorrer tal coisa, porque você... Não. É porque a nossa consciência, tanto individual quanto coletiva, não terá paz enquanto isso não for limpo, esclarecido. Carregamos essas questões em nossos seres.
E, de alguma forma, nós precisamos dar encaminhamento a isso. Carregamos. Imagina se você, que está aí me ouvindo agora, foi um torturador, abusador. Como nós não lembramos, graças a Deus, porque reencarnamos sem memórias, conscientes. Mas inconscientemente, nós carregamos. Nosso corpo causal, por exemplo, lembra que é um dos corpos do perispírito, né, do nosso corpo perispiritual, lembra, né? Há memórias inconscientes existem, né? Então, o que fazer diante disso, né? Bem, um caminho, então, é viver novamente a dor para poder isso, de alguma forma, quitar, né? É o que tem ocorrido nesse mundo de expiação e prova, não é? Eu faço, daí eu recebo na própria pele e aí eu vou equilibrando esse processo, né? Isso tem sido a tônica do nosso planeta, né? Não é verdade? Expiação e prova, né? O processo kármico rodando. Mas nós podemos fazer isso de uma outra maneira, né? Nós podemos entrar no processo amoroso, do perdão, né? Então, vamos imaginar isso. Bem, eu carrego comigo esse débito grande. Eu fui, por exemplo, vamos imaginar hipoteticamente, né? Eu fui um torturador, um abusador, né? E carrego então essa dor latente em meu ser, né? Puxa vida, como eu pude fazer isso? Mas amados, viver, então, voltar a ser criança, ser abusado, ser torturado, ok. Esse é o processo esse karma que gira constantemente. Mas eu não posso, por exemplo, numa vida, nessa de preferência logo, ser a mão que acolhe. Então, em vez de eu ser torturador, abusador, viver situações, né, difíceis em relação ao meu irmão, eu não posso ser aquele que educa, que ampara, que alimenta, que dá chance para que o meu irmão aqui ao lado não seja abusado, nem pelas drogas, nem pelo roubo, né? Por situação nenhuma, e que ele possa atravessar com dignidade, com educação, alimentado, protegido, né? Que ele possa, por exemplo, constituir família, né, dona Bia? Que ele possa, por exemplo, encontrar abrigo nas mais diferentes instituições, não é? Do lar, do trabalho, da escola. Podemos, amados. É claro que nesse tribunal interno dessa pessoa, não vai contar isso tudo? Claro que vai, né? Deus é bom, né? Primeiro que assim, um grupo de anjos, esses que, segundo a palavra que disse, olha, esses anjos veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, cada um desses ajudados tem um anjo. E esse anjo vai ser o primeiro a dizer, olha, essa pessoa, embora ele seja um carrasco do passado, dessa vez funcionou como um anjo. Protegeu, amparou. Então, Deus é bom. Se até nas prisões da terra isso ocorre, não é verdade? Presos de bom comportamento não recebem atendimento diferenciado. Imagine com Deus, né? Então, é necessário que o escândalo venha, tá? Mas se a minha mão quer ser motivo de fazer essa barbaridade, ok, eu vou fazer porque o escândalo vai vir, Deus vai permitir. Mas, meu Deus, a minha mão continua imunda e vai continuar sendo motivo de eu sofrer de novo pelo processo kármico. Mas se a minha mão não for motivo, se a minha mão, ao invés de fazer esse processo, escolher lavar, amparar, proteger, educar, o que ocorrerá? Eu não estou, de uma certa forma, quitando com a lei as minhas dívidas. Não é verdade? Eu estou, na verdade,
fazendo valer os meus olhos, porque eu tenho olhos de ver essa nova situação. Eu tenho mãos de executar essa nova situação. Eu tenho coração de sentir esse novo caminho. Amor, caridade. E aí, então, meu Deus, eu não vou precisar cortar a minha mão, porque se eu ponho a minha mão a serviço dessa dor, automaticamente eu estou criando, como disse Jesus, melhor não ter a mão do que essa mão ser instrumento disso. Então, meu Deus, é melhor então eu não ter nascido ou ter vindo com lesões graves, todo deformado para não fazer essa barbaridade de novo. Mas se eu venho com o presente da vida, com todos os meus sentidos, e coloco isso a serviço do bem e do amor, isso não é muito melhor? Amados, estamos um dia depois do dia do professor, né? O professor, por exemplo, é um ser que ganha de bandeja esse convite. Ele sempre terá à frente dele grupos e grupos olhando para ele, interessadíssimos, né? Em receber um novo padrão, não é? Eles estarão à disposição, até porque é dado tempo, recursos, né? Escolas, materiais, né? Todas as famílias se organizam para levar os seus filhos e seus adolescentes à frente desse ser, para que ele possa, então, mostrar o lado belo, amoroso, divino da vida. Então, todo educador, né? Toda pessoa que está no local de educação pode ser, de fato, um mestre, né? E se nós formos um mestre que segue esses valores, vocês já imaginaram a beleza disso? Né? Eu estava lendo uma mensagem de uma amiga dizendo que no Japão o professor é o único súdito que não precisa fazer reverência para o imperador. Não precisa. De certo, ele faz se ele quiser. Mas assim, ele não precisa. A frase diz assim, por quê? Porque sem professores não existiria imperadores. Né? Então, vamos entender assim, professores como mestres, né? Porque professor, amados, não é só o que vai na escola, que é formado, não é verdade? Às vezes uma cozinheira de uma escola é mais educadora daquela escola do que vários professores que estão lá dando exemplos nem sempre nobres para aquelas crianças, adolescentes, não é? O que nos leva, então, a pensar o seguinte, uma reflexão nossa desse encontro. Será que nós estamos tendo mestres, educadores, exemplos para que essas crianças, esses jovens, né, possam de verdade se sentirem confiantes, né, esperançosos, né? E isso eu digo dentro da família, né? Dentro do trabalho, dentro da escola também. Ou seja, os adultos, os que vieram antes com a tarefa de educar os que vêm depois, será que estão cumprindo bem sua função de mestres, de educadores, de guias dessa população que vem logo na sequência? Ou estamos perdidos em valores equivocados, né? Vazios de afeto, de dignidade, de esperança, né? Então, amado, cada pensamento deste de suicídio tem a ver com uma grande conversa existencial, não é? Do sentido da vida, do que viemos fazer aqui. Vamos pensar nisso? E vamos lembrar, então, escândalos são necessários que venham. É da lei, né? É da lei de causa e efeito. Mas não precisam vir. Jesus deixa essa brecha para nós clara, não é? Ele deixou claro isso quando ele viveu, quando ele esteve conosco. O amor cobre tudo. Lembra de Paulo? Uma multidão de pecados o amor cobre. Ou seja, o amor é capaz de transformar aquilo que seria motivo de escândalo em motivo de alegria, de esperança, de salvação, né? A gente não tem que ir pela dor só. Nós podemos ir pelo amor.
que o mundo novo, esse mundo de regeneração, seja exatamente isso, o cultivo do amor. Homem irmão de outro homem. Homem amigo de outro homem. Cada um de nós, com a certeza de que somos educadores de todos que estão à nossa volta. Muita paz, que Deus nos abençoe e que a gente possa, cada vez mais, seguir essa caminhada de luz e de paz. Dia 15 também é o dia de Teresa d'Ávila, essa que deixou esse exemplo tão lindo de educação, também dentro dos conventos, né, da Igreja Católica, mas assim, passando com todo o ser dela o modelo de cristã. Que é esse o caminho, não é? São os valores, é aquilo que dá sentido à nossa vida, seja ela qual for, né? O encontro com os valores e com os compromissos de nosso espírito nessa vida. Muita paz. Que Deus nos abençoe, que esse nosso mestre amoroso, doce Rabboni Jesus, esteja em nossos caminhos e que nossa Mãe Santíssima nos auxilie a entender cada passo dessa caminhada. Um beijo no coração de cada um. Muita, muita paz. Até breve. Somente o amor será capaz de construir um mundo novo a cantar fraternidade. Somente o amor será capaz de reflorir a esperança entre gorjeios de amizade. O amor é sol que nos aquece, ilumina. O amor é prece fulgurando a luz divina. E o mundo será feliz somente assim, vivendo a paz, vivendo amor. O amor sempre. O amor é sol que nos aquece, ilumina. O amor é prece fulgurando a luz divina. E o mundo será feliz somente assim, vivendo a paz, vivendo amor.